Senhor presidente, eu quero saudar Vossa Excelência, saudar toda a mesa que conduz o trabalho nessa sessão plenária, os vereadores. Quero saudar as pessoas que acompanham essa sessão também a partir das tribunas e aqueles que nos acompanham a partir das redes sociais. Presidente, eu subo essa tribuna para discutir o requerimento do vereador Rodrigo Coutinho, a quem parabenizo, porque se posiciona aqui contra a indústria de multas. A gente precisa, presidente, voltar a nossa atenção para essa realidade. Inclusive, alguns dos vereadores que me antecederam, que são a favor de mais intervenção do Estado, de um peso maior do Estado, precisa compreender, por exemplo, que o requerimento em questão, ele trata exatamente da terceirização do serviço de reboque. É isso mesmo. O que acontece hoje? As pessoas que estacionam de forma irregular, e isso aqui eu preciso abrir aspas, porque muitas vezes a sinalização não é adequada e a gente tem registro disso, vídeo disso. Essas empresas terceirizadas vão e rebocam esses veículos. Qual é o grande problema hoje, presidente? O problema hoje é que rebocam esses veículos sem nenhuma comunicação aos seus proprietários. Então a pessoa sai do local onde estava trabalhando, ou enfim, em busca de algum serviço, fazendo alguma coisa, e quando chega naquele determinado local, não encontra o seu veículo. O veículo sumiu. O cabo enlouquece ali atrás do carro, sem saber o que aconteceu. Muitos vão para a delegacia fazer um BO porque acham que o carro foi roubado. Outros, inclusive, passam mal e vai direto para o hospital, porque simplesmente quase infarta quando vê uma cena daquela, e muitas pessoas são de saúde frágil, não conseguem suportar situações dessa natureza por causa do choque mesmo, do impacto de não ver o seu veículo naquele determinado lugar. E muitas delas começam a verdadeira peregrinação junto aos órgãos competentes para poder saber se o carro foi guinchado ou não. Essa é a realidade. E aí o que é que pede o requerimento? Que seja instalado um dispositivo para travar a roda do veículo. Que, claro, se houver infração, que seja multado, que seja responsabilizado, porque não se pode estacionar em lugar proibido, isso é uma questão óbvia. Mas o que não pode, e é completamente desproporcional, é simplesmente rebocar um veículo, um patrimônio, que por muitas vezes a pessoa lutou anos e anos para poder construir aquela realidade. Então é um absurdo, inclusive, o próprio órgão não se responsabilizar pelos danos que acontecem ao veículo. Sem falar que hoje o Zona Azul promove, sim, a indústria das multas, porque não serve para nada, não melhora a mobilidade em nada. Então é um absurdo o que acontece hoje aqui em nossa cidade. Precisa ser revista essa política de Zona Azul, que serve só para arrecadar dinheiro, e precisa ser revista a forma como hoje essa autarquia, esses órgãos fazem a remoção desses veículos. Logicamente, ninguém aqui da situação vai chegar para criticar, mas quando a gente volta o nosso olhar para discursos que foram feitos instantes antes, em requerimentos anteriores, muitos vereadores sobem aqui para criticar a atuação da iniciativa privada. Eu quero ver criticar agora as empresas que fazem esse reboque, criticar essa indústria de multa, criticar esse patrimônio que é literalmente depredado, depreciado pela autarquia, pelos órgãos competentes que levam embora o patrimônio sem que a pessoa tenha nenhum conhecimento. Então, para que fique claro, o que é que a gente defende aqui? Que o requerimento seja aprovado, que seja travada a roda do veículo, que o condutor, o proprietário do veículo, seja autuado, mas que ele seja notificado. Se num prazo X, num prazo determinado, ele não comparecer, o veículo, obviamente, vai ser rebocado. Mas o que não pode é, do nada, aparecer ali, simplesmente rebocar, porque por muitas vezes, inclusive, e eu provo isso aos vereadores, existem lá sinalizações
que não dá para ser percebida. Sinalizações que, na verdade, não são sinalizações, são placas velhas que não indicam nada. E no Zona Azul acontece muitas vezes, na correria do dia a dia, da pessoa passar batida e quando volta o carro já foi rebocado. Então é de fato a indústria da multa, a gente precisa acabar com isso e esse requerimento precisa ser aprovado. Mas eu escuto com atenção o nobre colega, o excelentíssimo vereador Fabiano Ferraz. Tem a palavra, vereador. Muito obrigado, vereador, pela parte. Eu gostaria de informar, vereador, que eu desconheço, trabalhei 18 anos na CTTU, e eu desconheço do nada levar um veículo. O que a gente vê é condutores, infratores, não existe indústria de multa, e sim indústria de infratores, são infratores que deixam seus carros de forma infringindo o Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece, em muitos dos casos, que o veículo, a medida administrativa seja remoção do veículo a depósito, e aí o agente de trânsito que está lá exercendo sua função com maestria, ele precisa fazer valer o que está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Lembrando que também desconheço que a pessoa tem um carro removido e não tem um flanelinha que não informe. Eu, por exemplo, conheço várias situações que o flanelinha é o primeiro a informar. Olha, seu veículo foi rebocado. E assim, se a pessoa for para um hospital, porque você é habilitado, tem uma habilitação, passou por todo um procedimento de retirada de CNH, e a pessoa passou mal, querer culpar a CTTU porque a pessoa passou mal, foi para um hospital, eu acho que essa pessoa já estava precisando, de fato, de um check-up e não, ele, de repente, não está nem podendo estar dirigindo. Eu acho que é por aí. Agora, existem infrações que, de fato, não cabe a remoção do veículo a depósito. Mas aí os agentes de trânsito têm todo o zelo, todo o cuidado em realmente só remover quando o Código de Trânsito Brasileiro prevê a remoção. Então, eu, por ter trabalhado 18 anos, eu não poderia deixar de fazer essa fala em defesa dos agentes de trânsito que trabalham muito bem, a presidente da CTTU que trabalha com maestria, não é à toa que ela está lá há tantos e tantos anos, porque ela é uma pessoa técnica, trabalha bem e instrui bem seus agentes. Então, o que eu tenho para dizer é isso, é que, de fato, eu defendo a CTTU porque lá já estive por 18 anos. Essas são minhas palavras. Meu muito obrigado e um bom dia e um bom trabalho a todos. Eu que agradeço, vereador Fabiano Ferraz. Eu achei que já tinha escutado de tudo aqui no alto dessa tribuna e nos inúmeros apartes. Mas escutar um vereador dizer que o flanelinha deve avisar o condutor que o carro dele foi rebocado, isso beira a brincadeira, viu, presidente? O flanelinha ter que informar para o condutor que levaram o veículo dele embora. Nós deveríamos trabalhar aqui para a construção de políticas públicas que transformem a vida das pessoas. O poder público deveria dar condição para que eles estudem, para que façam concurso público, para que entrem na CTTU, que se tornem guarda municipal, que levem dignidade para a sua casa. O desemprego aqui na nossa cidade é tão grande que o vereador veio defender a profissão do flanelinha e veio oficializar que o flanelinha deve comunicar o proprietário de que o seu carro foi rebocado. Olhe, honestamente, vereadores, eu já ouvi muita coisa aqui nessa tribuna, mas a cada dia eu me surpreendo mais. A cada dia eu fico impressionado com a capacidade da base desse prefeito João Campos de defender o indefensável, de fazer marabalismo para trazer discursos que combatam as atrocidades que tomam conta aqui da nossa cidade. Eu estou aqui impressionado. Agora, de modo oficial, os vereadores estão pedindo que os flanelinhas comuniquem os proprietários de veículo que o carro dele foi levado. Eu vou dizer, viu?
Não vou dizer não. É melhor eu silenciar, até porque o tempo já está chegando ao final. Eu não sei nem mais o que dizer, porque parece mais uma piada. Obrigado, presidente.